Os movimentos sociais que militam pela democratização nos meios de comunicação pressionam o governo por uma nova lei da mídia, já que o atual Código Brasileiro de Telecomunicações completa 50 anos em agosto. A defasagem com os atuais tempos é nítida, a começar pelo advento da internet, das TVs por assinatura e dos novos distribuidores de conteúdo, as empresas de telefonia. Ao contrário do que se esperava desde o início do governo Dilma Rousseff, a instituição da nova lei não tem sido priorizada para o Executivo. Mas o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, já admitiu que o governo estuda um novo marco regulatório para o setor, que deverá ser disponibilizado para consulta pública antes de ser enviado ao Congresso Nacional. Entre as possíveis mudanças estão a transferência da concessão dos canais, que passa a ser competência da Presidência da República, a exigência de pagamento de caução pelo detentor da concessão para provar que tem recursos financeiros e o mais polêmico, a proibição do aluguel de canais para programas de vendas ou religiosos, que acabou sendo negado pelo ministro Paulo Bernardo. O que precisa mudar com a nova lei da mídia? Por que os governos vacilam em mexer nessa lei? As empresas de telecomunicações querem mudanças? Sempre que se fala em definir um marco regulatório para o setor de comunicação, o receio de muitos é que uma nova lei traga de volta a censura. Preocupação das mais justas. Afinal, imprensa livre e democracia não podem andar separados, de forma alguma. Mas há também quem entenda que a defesa da imprensa livre tem servido como cortina de fumaça para o descumprimento de normas e a adoção de práticas comerciais questionáveis. O governo anunciou que vai enviar aqui para o Congresso Nacional uma proposta sobre esse tema. O Expressão Nacional de hoje antecipa esse debate. Para isso, estão aqui conosco o deputado Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Ele integra a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. O deputado Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, autor de um projeto que proíbe a comercialização de espaços na TV. O professor Murilo Ramos, ele integra o Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília. O coordenador executivo do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação, Gésio Passos, e o diretor da Rede Gênesis, Jaime Marques de Carvalho Neto. Senhores, boa noite. Muito obrigada pela presença aqui conosco. Deputado Assis Melo, o senhor é autor de um projeto que proíbe a comercialização de horários de TV. Gostaria que o senhor explicasse essa proposta e, sobretudo, a motivação de apresentação desse projeto. Bom, primeiro, boa noite a todos aqui, deputados, professor aqui da TV, pai da Intervoz, todos do telespectador. Dizer primeiro que motivou eu, como vereador, lá em Caxias do Sul, um colega meu que é radialista, que na verdade ainda, quando eu estava em campanha, ele me sugeriu esse projeto, né, que ele como radialista, acha que as rádios hoje são dadas uma concessão para alguém e esse alguém, de repente, para com essa concessão e aluga para outro, a rádio toda e tal. Então, ele disse que traria um prejuízo, não só para a questão legal da comunicação, mas também até para os próprios profissionais do meio, às vezes, que ficavam aí desempregados, ficavam com dificuldade de emprego. Então, essa questão, e depois vindo aqui para a Câmara, não só para atender o pedido dele, mas por entender também, já que ela é uma concessão pública, no momento que aquele que tem a concessão não quiser mais operar esse instrumento, no meu entendimento, deve devolver ao governo, né? Que é ele, o governo, que regula e que determina como essa concessão vai ser feita e quem vai explorar esse tipo de atividade, né? Então, quando a gente coloca isso, agora, é contra que alguém se manifeste. Não, nós não somos contra a manifestação de ninguém. Nós queremos, quanto mais ampla a liberdade de imprensa e de comunicação, melhor. Então, nós achamos que, ao invés hoje, por exemplo, mas as igrejas que alugam, se o cara chega lá, quer alugar, e o cara aluga, está proibido aonde isso, que não pode alugar? Então, não está aí, no meu entendimento, não está aí o problema. O problema é quem alugou, entendeu? Porque ele foi dado uma concessão para ele, depois ele aluga. Então, não tá, eu chego lá, quiser alugar uma rádio, tiver condições para alugar, eu alugo. Né? Porque a pessoa que chega hoje,
Dependendo do cara chegar, tem um espaço aqui para alugar, ou a rádio inteira, ou a TV inteira, a programação toda, aluga e deu. Aí, como é que faz isso? Né? Então, quando outros setores têm dificuldade de usar esse espaço. Então, quando a gente coloca aqui a proibição no projeto, é para fazer o debate. Nenhum projeto chega aqui na casa e é aprovado como ele chega. Então, ao fazer o debate, é claro que vão surgir sugestões e tal. Mas o que é importante para nós, no meu entendimento, é regular exatamente como isso vai funcionar. Esse é o primeiro mandato aqui na casa, não é? Sim, é o primeiro mandato. Então agora vamos ouvir o deputado Harold de Oliveira. O deputado só tem 8 mandatos aqui na casa. Foi deputado constituinte, inclusive. E esse foi um tema, o tema da comunicação, foi um tema muito debatido à época da Assembleia Nacional Constituinte. Foi. Como é que o senhor avalia? O senhor acha que um projeto dessa natureza tem chance de ser aprovado aqui na Câmara? Bom, essa é a abordagem correta, porque o que regula esse tema são as leis. Então, só um projeto de lei é que pode realmente alterá-los, né? É um debate, é uma discussão, cada um tem uma opinião. A minha opinião é que nós temos uma regulamentação já muito completa sobre esse assunto. Nós entendemos que existe uma grande confusão colocada aí, que é a questão de concessão, de achar que serviço de radiodifusão é serviço público, que não é. Serviço de radiodifusão é um serviço, pode ser qualquer coisa, mas não é um serviço público. É um serviço de interesse público, interesse das pessoas, mas não um serviço público. A concessão também é outra questão que se coloca. Eu estou vendo no texto que saiu, no decreto, inclusive, da presidência, sobre, chamaram de marco, não é marco regulatório, é um decreto, um instrumento executivo do governo para consolidar essa legislação toda e redefinir alguma coisa a nível de decreto. Evidentemente, não pode alterar, mexer nas grades de programação. O projeto de lei pode. Agora, esse decreto não pode. Então, tem duas coisas que são bem distintas. Uma é a concessão. Então, fala lá no artigo assim, é vedada a cessão ou arrendamento parcial ou total da concessão de serviços. Ninguém concede serviço. A concessão é feita, a outorga de serviço, perdão. A outorga é feita à concessão. O governo outorga a concessão, a permissão ou a autorização para a prestação daquele serviço. Pode ser de radiodifusão, pode ser de eletricidade, energia elétrica, pode ser de transportes públicos. É claro, tem essa natureza própria. Quando o bem é público, como é o caso do espectro de radiofrequência, onde se sustenta a radiodifusão aberta, então, nesse caso, nós temos realmente uma concessão para que terceiros usem, e não o Estado, mas como comercialmente, de forma privada. Então, esse é um modelo que nós escolhemos. Pode ser mudado, nós temos que discutir isso. Concordo que o debate é sempre importante, mas o nosso modelo é este. Eu sou contrário a que se mexa, porque eu estou sempre preocupado, não é com os programas independentes que são que usam a rádio, sejam religiosos, seja de qualquer outra natureza. Não é isso, não. A minha preocupação é com a liberdade de expressão e de opinião dentro de um Estado de direito democrático. Eu falo assim porque democracia, a Venezuela é democrática, a República, a Alemanha nazista foi democrática e vários países da União Soviética eram democráticos. Mas eu acho que democracia é um termo muito amplo, muito largo. Então vamos falar de Estado de Direito e de liberdade de expressão e de opinião. Vamos ouvir então alguém que está no mercado trabalhando com isso. Eu quero ouvir o diretor da Rede Gênesis, Jaime Marques. Jaime, há quem defenda que as emissoras de TV, ao invés de vender o espaço, ou mesmo alugar esse espaço, elas deveriam comprar os programas que elas vão transmitir, esses programas que não são produzidos por ela. A emissora que você trabalha é uma emissora que se define como uma TV educativa de cunho cristão. Perfeito. E a gente sabe que se um projeto desse tipo for aprovado aqui na Câmara, as igrejas vão ser diretamente atingidas. Qual é a sua opinião sobre essa proposta e sobre a opção de a TV comprar o programa e não alugar o espaço? Boa noite a todos primeiro. Quero agradecer a participação. Na verdade, o ponto principal é o que é vender programação ou o que é terceirizar programação. Eu acho que o que tem que ser discutido, tá, não é se é igreja, se é partido político,
se é a polícia ou quer que seja, tá? O que se entende como sendo venda de programação? Eu já trabalhei em outras redes de televisão e hoje fazer televisão é muito caro, principalmente quando você está entrando, tá, na era digital. E, na verdade, teria que se discutir, colocar mais em discussão, tá, limite. E aí sim eu concordo. Isso não engessaria a programação de ninguém, isso não engessaria, tá, nenhum marco regulatório, não seria censura, mas daí se caracterizar como venda, todas as emissoras, o deputado Harold falou em redes independentes, programas independentes. Então, eu acho que a igreja ela tem um papel principal também na sociedade. Tá? Ela, com uma fundação que é competente para executar o serviço de radiodifusão, ela é considerada uma entidade de interesse social. Ela entra fazendo, tá, a complementaridade do serviço de radiodifusão. Assim como o governo, tá, faz a pública, nós fazemos a privada, né? A televisão privada. Ela é educativa, mas ela continua sendo privada. E fazer televisão é muito caro. Entendeu? Então, espaço de programação, ele pode ser terceirizado. Se a legislação estabelecer limites de controle para que essa programação seja, é 20%, 30%, há anos atrás, as emissoras de rádio eram obrigadas, tá, a transmitir programas música popular brasileira. Hoje já não tem mais essa obrigatoriedade. E nós temos redes de muita boa qualidade de programação que não transmitem nada de música popular brasileira. Eu também acho isso um absurdo. Certo. Eu, como ouvinte, não como profissional da radiodifusão, mas como ouvinte, eu acho que teriam que haver alguns acertos na legislação. Nossa legislação realmente é antiga, tá? Tanto na parte de conteúdo, porque radiodifusão, embora seja um serviço de telecomunicações, ele é comunicação social e, por isso, ele está garantido pela Constituição brasileira. Vamos ouvir, então, o profissional de comunicação. Gésio, você que é coordenador executivo do Intervozes, muitos países europeus e mesmo os Estados Unidos, que é um país tipicamente democrático, pelo menos assim que nós conhecemos, né? Lá existem marcos regulatórios para o setor de comunicação e órgãos que acompanham e fiscalizam o que vem sendo feito. Por que no Brasil, quando se toca nesse assunto, existe tanta preocupação dos profissionais e dos empresários de comunicação? Na verdade, há no Brasil um vazio legal, né? Uma legislação da década de 60, fez 50 anos esse ano, que não condiz com a Constituição aprovada em 88. Os princípios constitucionais não são garantidos por essa legislação e necessitam de uma mudança real. É isso que a gente do Intervoz vem defendendo, né? O que impede essa discussão, com certeza, é o setor empresarial, né? Que até durante a Constituinte fez de tudo para que não fosse aprovado o próprio capítulo constitucional. E para a gente, essa venda de horários é uma subconcessão. E essa subconcessão é proibida pela Constituição e proibida pela legislação que regula as concessões públicas de transporte, de energia e também as concessões de comunicação, né? Então, assim, discordo do deputado. Os serviços de rádio e televisão são concessões, têm uma finalidade social prevista constitucionalmente, são concessões públicas ofertadas pelo são de propriedade do Estado e o Estado passa para terceiros. Então, pela própria legislação, para fazer qualquer tipo de subconcessão, teria que ser previsto no contrato de concessão. E nenhum contrato de radiodifusão prevê a subconcessão. Além disso, os concessionários deveriam ainda abrir editais de licitação públicos para ceder espaços dentro da sua concessão, que também não é feito. Ou seja, as empresas vendem seus espaços e não coloca à disposição esse espaço para nenhum outro ator da sociedade poder usufruir da concessão pública. Então, quem está ocupando esse espaço são quem tem recursos econômicos para pagar uma quantia muito grande. Então, outros atores que não têm a mesma capacidade econômica entram num setor totalmente desigual. É isso que a gente tem, evidentemente.
Então, as igrejas que têm mais dinheiro, têm recursos, têm espaço na televisão, né? As empresas que têm mais recursos têm espaço na televisão. Então, isso é vedado, isso afeta a liberdade de expressão. Não é só o Estado que coíbe a liberdade de expressão. O mercado, as empresas, coíbe a liberdade de expressão também. Então, não é todos que têm vozes hoje nas concessões de rádio e televisão do Brasil. Vamos ouvir a academia, então. Professor Murilo Ramos, esse é um tema específico, né? É uma parte, vamos dizer assim, do problema, né? Que é essa questão da venda ou do aluguel de espaço. Né? Mas existem dispositivos da Constituição aprovada em 88 que ainda não foram regulamentados. Dispositivos que tratam da comunicação ainda não foram regulamentados. Inclusive, tem uma ação em tramitação no Supremo Tribunal Federal, né? Uma ação que foi interposta pelo PSOL, questionando uma ação direta de constitucionalidade por omissão, se não me engano é essa expressão, questionando a falta de regulamentação por parte do Congresso Nacional. A que o senhor atribui essa dificuldade que o parlamento brasileiro tem de legislar sobre esse assunto? A dificuldade que o parlamento tem de legislar sobre esse assunto, eu vou dar um passo atrás. O parlamento não legisla. Eu vou falar sobre isso. Eu vou dar um depois. passo atrás. O Estado Democrático de Direito, que foi mencionado aqui pelo deputado Harold de Oliveira, ele é tão mais forte e seguro quanto maior for o vigor da norma. A começar pela própria norma constitucional e, a partir dela, as demais leis decorrentes da necessidade de sua regulamentação como Constituição. O que a gente tem no campo da comunicação social é um vácuo terrível no campo específico da comunicação social, que decorre do que já foi mencionado aqui, da incapacidade que tem tido a sociedade. Eu não vou excluir a sociedade, apesar da luta que ela faz por seus setores, mas ela própria, mas Poder Executivo, Poder Legislativo, de enfrentar essa questão, de regulamentar, como deveria ter sido, o capítulo da comunicação social, que por si só foi uma conquista, não obstante as dificuldades que ocorreram para a sua votação e a sua existência na Constituição, no corpo da Constituição. Foi o maior embate da Constituição, da Constituinte de 88, foi a comunicação social. Então, quando você tem esse vácuo normativo, você tem o que eu costumo chamar de um bang-bang normativo, em que prevalece sempre a lei do mais forte. E a lei do mais forte é a lei do mercado, é a lei do poder econômico. Então, esta é a grande dificuldade que nós enfrentamos hoje para que se resolva de uma vez a questão central, que é a norma, a lei, e não fiquemos discutindo pontualmente, a cada momento, questões específicas, como, por exemplo, se uma programação religiosa na madrugada é venda de espaço publicitário, se é programação educativa, enfim. Eu tenho minha interpretação, posso dá-la depois, mas essa não é a questão fundamental. A questão fundamental é se resolver de uma vez por todas. Só que a resposta para isso, ela é difícil, eu vou terminar mais 2 palavrinhas só. Claro que é uma reação. Essa reação tem sido frequentemente do empresariado. E não é inegável isso. Isso é transparente. Então não há como negar isso. Tem sido. E a desculpa é esfarrapadíssima de que a existência da norma pressupõe a censura, quando a censura está garantida na nossa Constituição de que a censura acabou. Foi uma das maiores conquistas da nossa Constituição de 88, foi o fim da censura. Política. Então, essa é uma questão. Então, esse discurso é farisaico. Esse discurso é falso. Esse é um discurso defensivo de quem não quer mudança, porque o status quo favorece quem vive no faroeste, porque ele tem a força maior. Agora, eu não quero deixar de observar uma questão, me refiro novamente ao deputado Harold. Eu não sei se o deputado Harold é concessionário ou permissionário de radiodifusão, mas se for, ou outros que o sejam, se não se acreditar concessionário de um serviço público, o permissionário de um serviço público, que abra mão, então, da natureza da outorga, porque outorga de concessão e permissão, pela nossa tradição jurídica, histórica, pelo direito administrativo brasileiro, é instrumento, instituto de serviço público. Então, é indiscutível que a radiodifusão no Brasil é serviço público, é indiscutível. Então, o que se quer sempre é usar esse artifício.
Não, é um sistema privado que eu faço o que eu bem entendo, porque outorga a frequência que é serviço público. Isso está claríssimo no artigo 223 da Constituição Federal. Então, esse é outro discurso absolutamente cansativo. É muito cansativo esse discurso. Então, eu vou tentar aqui só explicar para os telespectadores essas coisas conforme elas são colocadas. Quer dizer, tudo que é feito é de acordo com a lei. Ninguém aqui está fazendo nada, quer dizer, os prestadores de serviço. Eu já fui concessionário de rádio, de televisão. O que acontece? A concessão, existem bens públicos. O espectro de frequências, por exemplo, é um bem público. O governo abre mão de utilizar esse bem público e cede para terceiros, ou para si mesmo, como é o caso das emissoras públicas, etc. E, ao fazer isso, ele faz com ônus para quem vai explorar esse serviço e tem toda uma regra já estabelecida. Dizer que não existe regra, eu acho o maior absurdo. Como é que está funcionando? Tudo está funcionando porque tem regra para funcionar. Concordo que a Constituinte, pela sua natureza congressual e feito no primeira metade do mandato do Congresso, ela não teve continuidade, porque a bola não acertaram os acordos enquanto era Constituinte. Iria acertar depois, como legislador comum? Não iríamos nunca. Quer dizer, então não teria condição. E depois vieram outros problemas. Então ficou realmente aí, vamos dizer, uma lacuna, como os advogados e os juízes falam, uma vacatio legis, etc. Mas tem uma regulamentação. E essa regulamentação redundou, inclusive, em criação de agências regulatórias, reguladoras. E essas agências, que deveriam ser agências de Estado, são hoje instrumentos de governo. Quer dizer, existe muita coisa errada que tem que ser consertada para que isso ande direito. A concessão. Então, os serviços públicos, como eletricidade, energia elétrica, transporte público, etc., eles têm mas são definidos em lei. Então, vamos definir radiodifusão como um serviço público. Isso que eu estou dizendo. Já está definido. Vamos colocar. Aí não está, não. Já está definido. Aí eu discordo do senhor, você me perdoa. Aliás, trabalha a vida em toda isso. Na Constituição, no artigo 223. Não fala que é serviço público. Está definido. A concessão é pública. Aliás, tem um erro até no texto, que eu não sei quem foi que colocou no decreto, dizendo que é outorga de serviço. Ninguém outorga serviço. Outorga concessão, autorização ou permissão. O deputado Assis Mello quer falar. Deputado, eu peço que você seja breve, porque nós temos que fazer o nosso intervalo. Isso. Eu acho que assim, a situação aqui, é sempre o debate é esse, porque a questão é de interpretação. Né? Se o governo o que é? Ele é o que gerencia a coisa pública. Se ele determina uma concessão, então, portanto, essa concessão, no meu entendimento, ela é pública. Então, aqui é a questão do entendimento. A concessão é. Se a concessão ela é pública, por que alguém aluga, então, terceiriza a concessão? Aqui nós estamos vendo um processo do seguinte, e para quê? Para explorar o serviço e para ter vantagem disso. Aí, terceiriza a grade de programação. Não, mas é diferente, não é a concessão. Não é só a grade. Se o cara chega, pega, como eu lhe falei aqui antes, o cara pega a rádio toda e aluga para alguém, não é. Aí concordo contigo. Eu concordo. Mas aí já é diferente. Sim, já é outra coisa. Aluga a concessão toda, não é da programação parte da concessão. Para isso existe uma agência reguladora. E aí tem uma regra. Pode ir lá. Você sabe que uma concessão, se você me comprar uma rádio que eu tenha, através do Ministério das Comunicações da Anatel, eu transfiro a concessão para você. Isso é permitido e a lei permite fazer isso. Tá. Agora, vamos mudar essa lei. Isso que a tua proposta é legal? Tá? Agora, por decreto, não. Tem emissoras que não fazem. São contratos de gaveta, de eu concordo com o senhor. Arrendamento, laranja, concordo, laranja. Eu estou falando de grade de programação. Grade de programação é uma coisa. Arrendamento, gente. Canal 21 de São Paulo arrenda 23 horas às 24 horas de programação. Senhores, nós temos que fazer um intervalo. Eu peço só licença. Vamos voltar no debate, que tá bom. Até já.